Canaã é uma pequena vila na região da Galileia, onde Jesus também realizou o seu primeiro milagre transformando água em vinho. Segundo o Evangelho de João, era ali também a residência de Natanael, que foi encontrado pelo seu amigo Filipe, levado até Jesus e o apresentado ao Senhor. Ele carregava consigo alguns preconceitos. Venha comigo conhecer um pouco mais sobre a vida do apóstolo Natanael. Eu sou o pastor Cícero Alves. Olá, graça e paz! Estamos de volta aqui ao nosso canal para trazermos mais um vídeo da série A Vida e a Morte dos Apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estaremos estudando e aprendendo um pouco mais sobre a vida de Natanael. Quem foi Natanael? Como ele chegou até Jesus? Mas antes de nós iniciarmos esse estudo sobre a vida do apóstolo, já gostaria de pedir você de casa que se inscrevesse no canal. Você também deixe o seu joinha no vídeo e também acione o sininho das notificações para que você possa estar sempre informado pelo YouTube de todos os demais vídeos e trabalho que estamos postando aqui no nosso canal. Quero também agradecer a todos vocês que têm assistido o nosso trabalho, que têm compartilhado, que Deus possa estar assim abençoando a tua vida em nome do Senhor Jesus. Bartolomeu, ele é um dos 12 discípulos do Senhor Jesus Cristo. O seu nome é muito pouco mencionado nas páginas do Novo Testamento, mas às vezes que o seu nome aparece, está sempre incluído na lista do grupo dos 12 apóstolos de Cristo. Ele foi escolhido pelo próprio Senhor para fazer parte do colégio apostólico. Lucas, no capítulo de número 6, a partir do verso de número 12, ele dá detalhe de como foi feita essa escolha. Lucas nos informa de que o Senhor Jesus Cristo passou uma madrugada inteira de oração no monte e que após esta madrugada ele vai então selecionar 12 homens para compor o grupo do colégio apostólico. Confere comigo o texto de Lucas, capítulo de número 6 e versos de número 12 a seguir. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, a qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu. O personagem que nós estaremos estudando é Bartolomeu. E vale observar um ponto importante aqui na lista, é que ele sempre vai aparecer, tanto no Evangelho de Lucas, Marcos e Mateus, logo após o nome de Filipe. No capítulo de número 3 do Evangelho de Marcos, no versículo de número 13, Marcos vai dar a mesma lista. E ele vai colocar na mesma ordem o nome dos apóstolos. Confere comigo o texto. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12, para que estivesse com ele, e o mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar os enfermos e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André e Filipe e Bartolomeu. Observe que na lista que Marcos descreve dos nomes dos apóstolos, mais uma vez, aqui vai aparecer o nome de Bartolomeu após o nome de Filipe. Não é diferente no Evangelho também de Mateus. No capítulo de número 10, a partir do verso de número 1, ele vai descrever a lista do nome dos 12 apóstolos. E mais uma vez, o nome de Bartolomeu vem após o nome do apóstolo Filipe. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curar de toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, no verso de número 13, está mencionado mais uma vez a lista dos 12 apóstolos.
Lembrando que nesta lista o nome de Judas Iscariote já não faz mais parte, mas ali o nome de Bartolomeu aparece após o nome de Tomé. Confere comigo o texto. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, e Bartolomeu. Ele aparece aqui após o nome de Tomé. Alguns estudiosos acreditam que havia um agrupamento quadrúplo dos discípulos que trabalhava em duplas. De acordo com essa possibilidade, então Bartolomeu e Filipe eram companheiros no segundo grupo, liderado por Filipe. O nome Bartolomeu, ou Bartolomaios, é uma transliteração do aramaico, que significa filho de Tomai. Esse nome é encontrado também na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, e nas obras também de Flávio Josefo, em várias formas. Nos 3 evangelhos sinóticos, este apóstolo aparece como Bartolomeu, mas no evangelho de João, ele aparece com outro nome. Ele aparece como Natanael. O capítulo 1 do evangelho de João nos mostra como foi o encontro deste apóstolo com Jesus. Segundo o texto, foi Filipe o responsável por levar Natanael e apresentá-lo a Jesus. No capítulo 1, no verso de número 45, João nos dá detalhe de como foi este encontro. Confere comigo. Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escrevera na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi, eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira? Crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Nós vamos perceber aqui uma certa discriminação, um preconceito da parte de Natanael com o povo de Nazaré. Mas este preconceito acaba quando ele passa a conhecer Jesus, porque Jesus vai revelar detalhes da vida dele. Jesus vai revelar o passado e vai falar do presente e vai revelar para ele um futuro de glória, um futuro diferente. Quando ele se aproxima, o Senhor diz: eis aqui o verdadeiro israelita, o presente. E Jesus é indagado por Natanael: de onde me conheces? Ele disse: antes que Filipe te visse, eu já havia te visto debaixo da figueira. Isso mostrando que Jesus conhecia, ele conhecia o passado dele, conhecia a vida dele lá atrás. E quando Jesus revela o passado dele, ele fica empolgado e diz: verdadeiramente tu és o Filho de Deus, tu és o Rei dos judeus. E Jesus diz: só porque te disse isso, tu creres, coisas maiores verão. Em verdade te digo que daqui em diante tu verás os céus abertos. Futuro, Jesus estava dizendo: olha, tem um futuro para você de glória, tem um futuro diferente de tudo aquilo que você já viveu. A partir de agora, os céus vão estar abertos para você. E você vai vivenciar coisas grandes, coisas extraordinárias. O apóstolo passa então a seguir a Jesus a partir daqui. As informações e detalhes sobre a morte de Bartolomeu fica por conta da tradição cristã. A Bíblia não dá relato de como esse apóstolo morreu, mas a Bíblia nos dá relato de que esse apóstolo, de fato, teve um encontro verdadeiro com Cristo e que mudou a sua vida. Agora, em relação a Jesus ter dito a ele que viu ele embaixo da figueira, há uma história interessante. É uma história paralela que nos conta que Bartolomeu
ele tinha a mesma idade do Senhor Jesus e que ambos foram livres da espada do rei Herodes quando os reis magos vieram a Jerusalém e foram para o palácio de Herodes e havia falado para Herodes que havia nascido rei dos judeus e que Herodes, com medo de perder o trono, mandou executá-lo todas as crianças de 0 a 2 anos de idade. Natanael, juntamente com Jesus, eles tinham a mesma idade. Conta essa história que a casa da mãe de Natanael foi cercada pelas forças romanas e ela conseguiu fugir com a criança e esconder debaixo de um pé de figueira. Colocou folhas por cima de Natanael e ali ele ficou horas ali, até as tropas romanas se retirarem. Quando as tropas romanas foram embora, então essa história conta que a sua mãe fugiu para uma outra cidade para pôr aquela criança a salvo. E ela foi sempre contando para ele e disse: olha, nunca revela para ninguém, porque se alguém descobrir que você tem a mesma idade daquelas crianças que foram mortas, você corre um risco sério de vida. E aí foi que Jesus revelou para ele: antes que Filipe te visse, eu já havia te visto debaixo da figueira. Então, só como Natanael entendia e conhecia essa história, ele ficou surpreso e a partir daí ele passa a servir ao Senhor Jesus Cristo. Os detalhes da sua morte ficam por conta da tradição cristã. Esse apóstolo, com certeza, viveu uma vida piedosa diante do Senhor. Ele ficou a serviço da obra de Deus, servindo a Jesus. Foi um apóstolo que é pouco mencionado, mas nós sabemos que este homem, mesmo após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ele ainda fazia parte e estava ativo na igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 13, revela isso. Que no cenáculo ele estava lá, juntamente com os discípulos, orando, buscando a presença do Senhor, nosso Deus. Mesmo após todas essas referências bíblicas, João ainda nos dá uma informação muito importante no seu Evangelho, no capítulo de número 21 e no verso de número 2, que após a morte do Senhor Jesus Cristo, Natanael tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo e vê ele ressuscitado, vivo para todo sempre. Confere comigo o texto. E estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã, da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. De fato, nós não temos informação bíblica, nem como comprovar de fato como foi a morte do apóstolo Natanael. Mas, segundo a tradição, ele pregou a palavra do Senhor na Ásia Menor. Essas tradições também falam sobre o seu possível martírio, mas há diferença na forma como isso ocorreu. Alguns dizem que ele foi esfolado vivo e depois crucificado, enquanto outros dizem que ele foi açoitado até a morte. Entretanto, existem muitos conflitos entre tais histórias, tornando essas tradições nada confiáveis. Há ainda quem diga que o apóstolo Natanael foi colocado dentro do saco, amarrado à boca e lançado no mar. De fato, nós não temos como comprovar que Natanael foi morto desta forma. Mas de uma coisa é certa: este homem viveu para o Senhor e que um dia nós encontraremos ele na glória. Fiquem todos na paz, um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por tudo. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like no vídeo e compartilhe o nosso trabalho.